Pare tudo por um instante. Feche os olhos. E responda, de onde realmente vêm seus desejos mais profundos? Suas crenças mais arraigadas? Aquele medo que surge do nada, ou aquela ambição que parece consumir você? A maioria acredita que seus pensamentos são apenas seus. Que suas escolhas são 100% conscientes. Mas e se eu te disser que existe uma força invisível, um campo mental coletivo que se alimenta da sua atenção, em troca, dita suas emoções, seus hábitos e até seu destino? Isso não é teoria da conspiração. No coração do ocultismo prático e das tradições esotéricas mais antigas, esse fenômeno tem um nome: egrégora. Uma egrégora é muito mais que uma simples energia de grupo. É uma entidade psíquica viva, criada e fortalecida pela repetição de rituais, pensamentos e emoções coletivas. Toda religião, toda seita, toda marca poderosa, todo movimento ideológico, cada uma cultiva sua própria egrégora. E ela, por sua vez, hackeia a mente de seus membros, premiando a conformidade com sensação de pertencimento e punindo a dissidência com culpa, medo ou exclusão. Você já sentiu uma energia opressiva ao entrar em um local cheio de fanáticos? Ou uma euforia inexplicável em um estádio lotado? Isso é a egrégora em ação. Ela é o segredo por trás do controle em massa, paradoxalmente, a chave para a sua libertação e poder pessoal. Mas aqui está o alerta mais importante: ignorar esse conhecimento te torna um escravo inconsciente. Conhecê-lo, domá-lo e usá-lo a seu favor, isso te torna um arquiteto da sua própria realidade. Este audiobook, Egrégoras, o hack da sua mente, não é apenas um conjunto de informações. É um manual de contra-espionagem psíquica. Você vai aprender a identificar as egrégoras que já operam dentro de você, desde as religiosas até as corporativas. Proteger sua mente contra a lavagem cerebral invisível que você sofre diariamente. E o passo mais avançado: criar a sua própria egrégora pessoal, um campo de força mental para atrair prosperidade, proteção e realizar seus intentos mais elevados. Isso é conhecimento de alto nível. O tipo de saber que foi guardado em sociedades secretas por séculos. Agora, ele está na sua mão. Se você está pronto para parar de ser um peão no tabuleiro e se tornar um jogador consciente, a jornada começa agora. Este é o seu despertar. Esta é a sua virada de chave. Qual a definição de mente grupal e quais são suas características? A mente grupal está relacionada com o centro oculto do plexo solar, cujas cores são verde e amarelo. Neste mundo predominará a cor verde brilhante misturado de matizes amarelos. Aqui existe uma harmonia que surge da atividade da cor verde e que constitui a essência da mente. É a mente grupal da espécie, o conjunto de mentes que formam uma só mente coletiva, funcionando como uma metrópole, no sentido de cidade, perfeita. Em qualquer lugar dentro dela, pode cada pessoa se encontrar identificada de forma natural. Se somente se pensar em qualquer coisa dentro dessa mente, estaremos contidos nesta coisa. Isto capacita a possibilidade de translação dentro das distintas parcelas da mente coletiva, de realizar qualquer fenômeno do tipo telepático sem projetar-se fora de si mesmo. Uma vez que se entra nela, pode-se sentir esta mesma mente como fora dela própria, sendo o conjunto de muitas mentes que se movem como partes da mesma unidade. Não existe ali limitação para a forma. Só a beleza e a arte dominam dentro dessa grande mente. Os pensamentos articulados dentro de um todo formando uma réplica do espaço-tempo, onde este se move na velocidade do pensamento. Tudo ali é mente e imaginação cósmica. O espaço encontrado ali pelo ocultista é a única realidade e seu campo de ação. Neste nível de magnetismo regem as leis mentais da lógica porque a mente está sujeita a si mesma. Não faz falta aqui uma linguagem técnica porque todos os pensamentos podem ser expressos em forma simples. Os pensamentos completos não necessitam deste tipo de linguagem porque somente quando os pensamentos são incompletos, não podem ser expressos em termos simples. Os guias internos enviam a energia do magnetismo até este nível e põem em funcionamento a imaginação, a parte ativa deste nível mental. O ser recebe esta energia magnética e sua mensagem dos planos superiores. A mente grupal é, em sua essência, um campo energético e psíquico coletivo que se forma quando diversas consciências individuais vibram em ressonância com o mesmo ideal, símbolo, arquétipo ou propósito.
É como se cada mente individual fosse uma chama, e a união dessas chamas criasse uma fogueira, maior e mais intensa do que a soma das partes. Essa entidade mental coletiva, no entanto, não é uma abstração, ela adquire uma forma viva, que pode ser sentida, manipulada e até mesmo invocada, tanto pelos magos da antiguidade quanto pelos modernos iniciados. Todo pensamento possui uma vibração e uma imagem forma no plano sutil. Quando muitas mentes se unem em torno de um mesmo padrão vibratório, esses pensamentos criam uma egrégora, que é justamente a manifestação mais conhecida da mente grupal. A egrégora é uma condensação no astral e no mental de todas as forças, emoções e intenções dos membros de um grupo. Mas a mente grupal vai além da simples egrégora, ela se estrutura como uma inteligência autônoma, que possui características próprias, podendo guiar, inspirar ou até submeter aqueles que estão conectados a ela. Entre suas características, encontramos a primeira e mais fundamental, a coesão vibratória. A mente grupal só existe enquanto há um laço real de afinidade e propósito entre as consciências individuais. Esse laço pode ser consciente como em uma ordem iniciática que se reúne para um trabalho teúrgico ou inconsciente, como ocorre em nações, religiões, movimentos culturais ou mesmo multidões que vibram na mesma emoção. Essa coesão cria uma identidade comum que transcende o indivíduo, de modo que, em determinados momentos, a vontade pessoal pode ser obscurecida pela força coletiva que se manifesta. Outra característica essencial é a retroalimentação energética. Cada indivíduo conectado à mente grupal recebe dela uma influência que reforça suas próprias ideias e emoções ligadas ao grupo. Esse ciclo se intensifica, criando um campo cada vez mais poderoso. Por isso vemos que, dentro de ordens ocultistas ou de comunidades espirituais, a prática coletiva fortalece o vínculo e aprofunda a experiência de cada membro, pois não é apenas a sua energia que trabalha, mas a energia acumulada e direcionada de todo o corpo coletivo. A mente grupal também possui uma dimensão simbólica e arquetípica. Ela se nutre de símbolos, rituais, palavras de poder, imagens sagradas e toda forma de linguagem que condense forças espirituais. Esses elementos servem como pontos de cristalização da energia coletiva, tornando a mente grupal mais estável e duradoura. Assim, compreendemos por que ordens esotéricas dão tanta ênfase ao ritual, ao sigilo, ao uso de fórmulas específicas, pois são instrumentos para manter a forma e a integridade do corpo mental coletivo, impedindo sua dispersão. A mente grupal é também um reflexo, em plano inferior, da grande mente universal, ou Nus, que permeia toda a criação. Ao nos unirmos a uma mente grupal, treinamos nossa própria consciência a transcender o egoísmo, aprendendo a vibrar em sintonia com algo maior que nós mesmos. Esse exercício, se feito conscientemente, é uma preparação para a união com os planos superiores e para a teurgia propriamente dita, que exige que o operador seja capaz de alinhar sua mente com a vontade divina. Contudo, devemos reconhecer outra característica, a ambivalência moral da mente grupal. Nem todas as mentes coletivas são luminosas ou elevadas. A mesma lei que permite a criação de uma fraternidade espiritual permite a formação de massas dominadas por paixões inferiores, ódios, fanatismos e instintos destrutivos. Nesses casos, a mente grupal torna-se uma força devoradora, que escraviza seus membros, sugando sua energia vital e limitando sua liberdade. Grandes tragédias da história humana foram movidas por mentes grupais desequilibradas, nascidas da ignorância e do medo. Outra característica é a sua autonomia progressiva. À medida que cresce em força, a mente grupal pode agir quase como um ser independente, com vontade própria, estabelecendo um diálogo sutil com aqueles que a compõem. Muitos ocultistas perceberam que as egrégoras e mentes coletivas podem inspirar pensamentos e impulsos que não nascem do indivíduo, mas que se apresentam como se fossem dele. Assim, precisamos aprender a discernir entre o que vem de nossa verdadeira consciência e o que é influência da mente grupal a qual estamos ligados. Do ponto de vista prático da teurgia, a compreensão da mente grupal é essencial porque nos ensina a manipular os planos sutis com consciência. Para que possamos avançar nas práticas avançadas da teurgia, ao realizar um ritual, não atuamos apenas como indivíduos, e sim devemos convocar, sustentar e direcionar forças coletivas que já existem, e por isso precisamos compreender como nos conectar a egrégoras de luz, evitando a contaminação por correntes negativas.
Os antigos magos sabiam que, ao se unir a uma ordem iniciática ou a uma tradição, estavam se ligando a uma mente grupal que transcendia o tempo, um corpo espiritual que carregava séculos de energia acumulada. Essa ligação era fonte de poder, mas também de responsabilidade, e isso indica que a mente grupal é uma escola para o ego humano. Participar de uma mente coletiva nos ensina que não somos entidades isoladas, mas partes de uma teia maior. É através dessa experiência que aprendemos a dissolver gradualmente as barreiras do egoísmo, preparando-nos para o grande salto espiritual, que é a identificação com a mente universal, onde todas as consciências se unem sem perder sua singularidade. A mente grupal é um organismo vivo e psíquico formado pela união de diversas consciências que vibram em sintonia, possuindo características de coesão, retroalimentação, simbolismo, ambivalência moral e autonomia relativa. Ela é ao mesmo tempo um instrumento de evolução, quando usada conscientemente em ordens espirituais, e uma fonte de escravidão, quando nasce de paixões inferiores. Para nós, que buscamos a senda da teurgia, compreender sua natureza é um passo indispensável, pois somente ao saber como ela funciona podemos nos ligar às correntes de luz que conduzem a alma de volta à sua origem divina. Como o arquétipo da perfeição influencia a consciência humana? O homem, ao longo das eras, tem buscado a perfeição através de diversas disciplinas e revelações espirituais. Contudo, essa busca não se concretiza em um estado de perfeição para toda a humanidade de uma só vez, pois cada indivíduo precisa redescobrir as lições e verdades que já residem em seu interior. A influência do arquétipo da perfeição se manifesta como um desejo inerente de aproximação ao divino, levando a um contínuo processo de autoconhecimento e transformação. A mente idealista, associada ao braço esquerdo e às cores verde e vermelho, é o nível onde o amor se torna o caminho para essa perfeição. A responsabilidade espiritual de amar, unindo todos os seres em um sistema harmonioso, é uma manifestação da influência desse arquétipo. O desejo de todos os seres de alcançar a perfeição é algo que vem da essência do homem e não pode ser ignorado. A busca da luz interior e o equilíbrio com o amor cósmico são passos cruciais para essa jornada, que é uma extensão da natureza humana em direção às regiões da luz espiritual. A influência do arquétipo da perfeição também se reflete na concepção da cidade hieroglífica da arte mágica, que é um mundo de pensamento puro, construído pela essência ideal e substância ideal. Essa mente universal, criada pelas mentes do passado, é capaz de pensar por si só e se sustentar, funcionando como um espelho complexo do eu, e ao nos aprofundarmos nesse mundo mental, encontramos distintas escolas de pensamento que são aspectos da perfeição em suas diversas manifestações. O arquétipo da perfeição não é apenas um ideal abstrato, mas uma força ativa que molda a consciência humana. Ele impulsiona a busca interior, a redescoberta da divindade inerente e a aspiração por uma vida que ressoe com a realidade mais interna. Através do desenvolvimento da intuição, da imaginação transcendental e da meditação, podemos nos alinhar com essa realidade inata, progressivamente, manifestar a perfeição em nossa própria existência, em um processo contínuo de iluminação e união com o absoluto. O arquétipo da perfeição não é uma meta inatingível posta diante do homem para humilhá-lo, mas uma força silenciosa que orienta sua consciência no caminho da reintegração. Dentro de cada um de nós existe uma centelha que recorda a ordem primordial, o estado edênico anterior à queda, onde não havia fragmentação entre o humano e o divino. Este arquétipo da perfeição é como um farol eterno que, mesmo quando nossa mente está submersa nas trevas da ignorância, continua a emitir sua luz, atraindo-nos em direção ao que somos em essência. Ele influencia a consciência humana despertando a nostalgia do absoluto, a saudade de um estado de pureza e harmonia que nos chama a elevar cada pensamento, cada ação, para além do imediato e do transitório. Quando o homem toma consciência da existência desse arquétipo, ele se torna mais exigente consigo mesmo, não no sentido de uma cobrança neurótica, mas de uma aspiração viva. A vida ordinária, com suas repetições e condicionamentos, perde a aparência de completude e revela-se como apenas uma preparação, um campo de provas onde a consciência é lapidada para reencontrar essa perfeição. O arquétipo atua como um molde invisível que orienta nossas experiências. Ainda que falhemos, ainda que caiamos em contradições, é pela presença dessa imagem interior que conseguimos nos reerguer, buscando sempre o retorno à nossa verdadeira estatura espiritual.
Nas práticas espirituais, esse arquétipo é evocado e vivificado por meio da contemplação, da oração e dos trabalhos de interiorização. Ele não é um ideal abstrato, mas uma realidade atuante que se expressa no modo como julgamos, sentimos e criamos. É a lembrança viva do Cristo interior, a imagem arquetípica do homem universal, que reflete em nós a perfeição perdida e a perfeição a ser conquistada. Assim, toda vez que nos elevamos acima de nossas paixões, que escolhemos a verdade em detrimento da ilusão, que agimos em conformidade com a lei de amor, estamos respondendo ao chamado desse arquétipo, que influencia a consciência humana como um campo de ressonância espiritual. Ele não nos força, mas nos atrai, não nos acusa, mas nos inspira, não nos aliena da vida, mas nos ensina a ver em cada situação uma ocasião para nos aproximarmos da plenitude. No silêncio da alma, ele sussurra que somos mais do que fragmentos de carne e pensamento, que estamos destinados a nos reintegrar ao todo. E é essa voz interior, discreta mas firme, que guia o verdadeiro buscador em nossa jornada pela senda. Quais os meios que o homem pode utilizar para se abrir às influências da luz espiritual? A mente sensitiva corresponde ao espírito do amor. Ela é o centro oculto que corresponde a este nível e que é representada pelo braço direito, que irradia com as cores verde e preto. Todos os esforços do homem para conseguir a perfeição estão baseados na ideia de que no universo existe um arquétipo ideal e perfeito. Estes esforços da espécie humana não têm culminado ainda num estado de perfeição para toda a humanidade e em cada época da história. As disciplinas utilizadas nessa empreitada têm passado por mudanças e transformações. No entanto, o princípio da existência de uma perfeição eterna permanece sendo o mesmo. As pessoas normais não se lembram das lições aprendidas em vidas passadas e têm que aprendê-las de novo, como se tivessem vindo à existência pela primeira vez. Por isso, tem havido e haverá tantos mestres espirituais na humanidade, cada um com a mesma mensagem espiritual, porque esta mensagem teve que ser repetida uma e outra vez ao longo da história. Estas mensagens são as que têm dado lugar às religiões históricas. O que ocorre é que estas mensagens vão caindo na obscuridade da história humana e os poderes espirituais da luz devem enviar outras revelações para ajudar a raça humana a voltar ao caminho da verdade. Daí, que a sabedoria possa ser encontrada em todas as épocas e em todos os lugares do planeta. Mas este mundo espiritual da luz não pode ser encontrado externamente, nos dogmas religiosos, senão somente no interior de cada indivíduo. O homem, simplesmente, tem que olhar para esta luz com os olhos da mente e poderá receber a revelação da verdade. Neste sentido, não há salvadores da humanidade, mas somente mensageiros do reino da luz, porque esse reino da luz está aberto a todos, e a iluminação nunca poderá ser percebida da mesma forma por duas pessoas diferentes. A luz do Espírito se reflete em múltiplas e incontáveis formas, o que faz com que a visão da verdade de uma pessoa possa diferir totalmente da de qualquer outra e, no entanto, seguir sendo a verdade refletida da luz espiritual. Esta é a base da igualdade da humanidade aos olhos dos poderes superiores do universo e por isso todos os homens podem aproximar-se da divindade segundo suas habilidades pessoais sem necessidade de sacerdotes e profetas como pretendem as igrejas e as religiões do mundo atual. A essência da vida de cada pessoa consiste em abrir-se às emanações da luz, que vem das regiões espirituais que servem para dirigir a humanidade até a verdade. O princípio do amor, fundamentalmente, sentir em cada pessoa a presença divina e inclusive buscá-la nelas. Isto é muito mais importante que a busca de outras coisas externas aleatórias e desnecessárias para o destino humano. Todas as pessoas são partes iguais do mundo do espírito, quer saibam disso ou não. Os mestres espirituais o sabem e têm assumido responsabilidades espirituais livremente para ajudar a humanidade. O centro oculto do braço direito e seu nível correspondente no mundo da mente se relacionam com esta visão da luz e a revelação. Para receber a revelação da verdade, o homem simplesmente tem que olhar para esta luz com os olhos da mente. A essência da vida de cada pessoa consiste em abrir-se às emanações da luz, que vem das regiões espirituais para dirigir a humanidade até a verdade. A busca interior complementa, afirmando que a busca do conhecimento é interna. Fazer-se consciente da luz interior e das preciosas verdades que foram escritas ali é como despertar de um profundo sono. Se a pessoa permite que a verdade a chame e que ela possa escutar sua mensagem, ela despertará gradualmente a uma nova consciência de suas origens divinas.
A partir desse conhecimento do ser mais interno, as chaves para uma vida real e eterna são reveladas. A mente mortal deve abandonar sua fascinação pelas ilusões e permitir ao espírito infinito de luz transformá-las, mudando a forma de pensar, para que a realidade seja vista através de um cristal finamente lapidado. O homem pode abrir-se às influências da luz espiritual quando desperta em si o estado do homem de desejo, que é a aspiração constante, ardente e sincera pela união com o divino. Esse desejo profundo, que não se confunde com curiosidade ou vaidade, atua como um ímã que atrai as correntes da luz superior. Na medida em que o homem volta sua atenção para dentro de si e reconhece sua condição de ser decaído que anseia pela reintegração, ele cria em sua alma o espaço necessário para que a influência espiritual possa descer. A oração é o instrumento mais direto para estabelecer essa ligação, não apenas como repetição de fórmulas, mas como um diálogo vivo com a fonte, acompanhado de silêncio interior e reverência. Quando o homem ora com o coração, orienta sua mente e seu desejo na mesma direção, tornando-se receptivo à ação das hierarquias angélicas e ao influxo do espírito. Esse recolhimento pode ser fortalecido pela meditação sobre símbolos, escrituras e orações deixadas pelos mestres da tradição, pois os símbolos são chaves que despertam no homem a lembrança de sua origem divina. Outro meio essencial é a prática da vigilância interior, que consiste em examinar pensamentos, sentimentos e ações, purificando-os da dispersão, da cólera, da inveja e das paixões desordenadas. O mundo mental do homem precisa ser disciplinado e elevado para tornar-se um espelho claro no qual a luz possa refletir-se sem distorções. Essa vigilância, acompanhada do cultivo das virtudes como humildade, caridade, paciência e amor, transforma o homem em terreno fértil para a semeadura espiritual. A dedicação ao estudo das tradições sagradas, feita com reverência e não apenas com intelecto, permite que a mente se nutra de imagens puras e ideias inspiradas, que a aproximam das correntes superiores. O estudo deve ser acompanhado pela prática da oração e pela ação reta no mundo, porque apenas o equilíbrio entre pensamento, palavra e obra abre plenamente o homem às influências da luz espiritual. Assim, por meio do desejo ardente, da oração viva, da purificação interior, da disciplina mental e do estudo sagrado, preparamos nossa alma como um vaso consagrado, capaz de receber e irradiar a luz da reintegração. Quais são as 4 formas de amor que compõem o mundo da intuição? Os mundos da intuição espiritual estão por cima do nível vibratório dos mundos da mente e são 4, nos quais encontramos 4 formas de amor. Antes de mais nada, devemos esclarecer o que entendemos como amor, já que frequentemente se tem uma noção vaga e abstrata que se distancia do que, na realidade, é algo muito concreto e que é compartilhado por todos os seres do universo. Amor é união, chegar a ser uno com outra coisa, e esta união de todos os seres é a lei que penetra as esferas superiores da existência. O mundo da intuição espiritual se compõe de 4 reinos, relacionados com os centros ocultos. O amor físico representado pelo coração. O amor romântico representado pela garganta. O amor platônico representado entre as sobrancelhas e o amor esotérico representado no alto da cabeça. Estes são os centros magnéticos através dos quais é dirigido o poder e a função de cada reino. Quando queremos explorar estes reinos, temos que nos familiarizar com as ideias simbólicas tradicionais destes centros. Os caminhos que conduzem a estes reinos são muito claros e estão totalmente indicados com símbolos muito acessíveis, sobretudo em forma de belos pensamentos e emoções. Devemos projetar a consciência até esses reinos de forma que nos identifiquemos com a própria essência dessas regiões. O amor físico está relacionado com o centro oculto do coração, que irradia as cores vermelho e amarelo. O amor físico não se desenvolveu entre os seres humanos ao mesmo tempo que as funções sexuais, já que o amor físico é muito mais primitivo e pode remontar à atração magnética entre os elementos físicos. O amor físico, que tem sido em princípio um método de conseguir a unidade, tem culminado na evolução com a união física. A lei que rege o amor físico ultrapassa as limitações a que dá lugar na espécie humana, a união física de um casal. Em princípio, tem uma conotação mais de crescimento espiritual e provém de uma época anterior à separação dos sexos. Pouco a pouco, o que era uma união entre um ser mais desenvolvido espiritualmente e outro menos desenvolvido, para conseguir uma harmonia conjunta, foi se transformando no que terminou sendo a reprodução.
Nos reinos da intuição espiritual, no entanto, o amor físico permaneceu separado de tudo o que se relaciona com a reprodução física, de tal forma que quando há uma união representada pelo amor físico, de tipo carnal ou não, cria-se uma essência de certa magnitude e dotada de certos poderes espirituais e mentais por um lado, e emocionais e físicos por outro, que tende a manifestar-se em todos os planos onde se encontram as condições adequadas. Caso que tenha havido um ato físico com impregnação, se produz como efeito uma gravidez. Em todos os demais casos de amor físico se deduz este processo mágico de produção em todos os planos, que tende também a se manifestar. Há que se entender bem que se trata, em todo caso, de amor físico e não de simples contato físico. O coração é o centro diretor de todas as formas de amor físico e dele derivam as técnicas que se têm desenvolvido para realizar este amor físico. O amor romântico possui o centro oculto representado pela garganta e as cores que emanam dele são o vermelho e azul. Aqui o amor se expressa pela arte e pela criatividade, não relacionado em nada com a sexualidade física. Trata-se de um mundo de idealismo emocional muito relacionado com a garganta. As atividades humanas que podem melhor expressar o amor romântico deste reino são a pintura, a poesia e a música, porque perceber a beleza em forma de cores, e ouvi-la em palavras e notas musicais é verdadeiramente uma experiência de revelação do divino em nosso mundo sensorial. No reino do amor romântico, a criação e a busca da beleza são uma forma de exploração pela qual o real e o mágico se fazem universalmente reconhecidos. Através da pintura, da poesia e da música, o princípio material da cor e o princípio formal do som se combinam maravilhosamente e produzem força mágica. As formas, palavras e notas musicais, são como fórmulas, de tal maneira que sua beleza e existência são independentes de qualquer interpretação. É a cor que dá sentido ou significado a nossas interpretações. A experiência mágica tem dois tipos de substância. A primeira se cria mediante as forças espirituais, mentais, emocionais e físicas, que formam juntas uma unidade. Isto é possível mediante a criação de um campo de força contando com as contrapartes simbólicas da arte mágica: fogo, velas, ar, perfume e incenso, água, licores, vinhos ou água, e terra, óleos e ungüentos mágicos. Eles fazem com que seja possível invocar um ser para que ocupe um lugar de confinamento mágico. O segundo tipo de substância mágica se cria pela experiência artística das palavras, sons e cores. Ambos os tipos de substância são necessários para que ocorra uma experiência mágica. A radiação luminosa flui através das forças vitais. O poder sempre ascendente da vontade cria e vence as forças estáticas. No amor platônico, o centro oculto que corresponde a este nível é entre as sobrancelhas e as cores que irradiam são o vermelho e verde. O amor aqui se manifesta exclusivamente a níveis mentais, em um encontro de ideias e sistemas de ideias. Se duas ideias são semelhantes, se envolvem uma com a outra e se unem para que ambos os significados se unam também. Isto produz uma interpretação e está a união de ideias dentro da mente. A mente está cheia de ideias, umas estão relacionadas entre si e outras andam soltas buscando ideias que lhes acompanhem em significados compatíveis com os quais assimilam-se. Este reino do amor platônico é um mundo de significados que buscam uma maior unidade de significado. Como a expressão do reino do amor platônico se dá na mente, a forma de vida que procede deste reino é racional e precisa. A vida deste reino é a harmonia das ideias, as quais, à semelhança de um campo de flores, aparecem reunidas harmoniosamente produzindo beleza e unidade. Esta harmonia é a que produz a sequência perfeita de sua manifestação. No amor esotérico, o centro oculto deste nível é o alto da cabeça, que brilha com as cores vermelho e preto. O amor esotérico é a forma na qual o universo opera em termos de organização e comunicação de linhas magnéticas de influência e campos de força. Há hierarquias que têm a seu cargo a tarefa de administrar os sistemas mágicos do universo e quando se unem formam o Conselho Esotérico Universal, que são os amantes esotéricos do universo. Estas hierarquias são 4 assembleias internas que têm a responsabilidade de supervisionar os templos, ordens, tradições e escolas de iniciação envolvidas com os mundos superiores. Estas assembleias internas se projetam em determinadas pessoas físicas que anônima e desinteressadamente são os responsáveis pelo fluir dos ensinamentos da sabedoria até o mundo e pelas inter-relações harmoniosas entre os mundos superiores e o plano físico.
O Sol é a fonte de emanação de onde procedem todos os seres do nosso sistema e, portanto, permanece imanente dentro dos seres, sendo o Deus interior dentro de todas as formas existentes. Este Sol imanente e interno é o Sol gnóstico, o Cristo, que é o verdadeiro ser interno e mestre de todos os sistemas iniciáticos que verdadeiramente compreendem e conservam os mistérios da união entre Deus e o homem. É deste Sol que emerge a consciência esotérica dos magos, que dá lugar, primeiramente, à Assembleia Gnóstica, fundamentada na primeira manifestação da luz, que é o fogo cósmico. Em segundo lugar emana o ar, logo a água e por último a terra, formando os 4 elementos clássicos do hermetismo e os 4 mundos ou planos da Cabala. Esta estruturação quádrupla ficou plasmada em 4 assembleias internas. No mundo externo, a Assembleia Gnóstica tem um patriarca no mundo físico, conhecido como Mestre Mercúrio Aquário, ainda que tome muitos outros nomes. Trata-se de uma entidade espiritual, expressão do Logo Solar, que atua como o Aeon da Era de Aquário e que está em contato interno com os mestres do sistema. Quando um indivíduo funciona sob a direção de seu ego e das forças elementais instintivas, está sob o mandato do Aeon Cristo, e dele emanam dos Aeons que na Terra dão lugar às assembleias internas da Assembleia Gnóstica. Dirige o trabalho da Assembleia Gnóstica no seu intento de fazer dela uma réplica dos poderes e harmonia interna do pleroma. Do ponto de vista interno, há 4 assembleias internas, encarregadas de cada um dos ramos da Assembleia Gnóstica. Cada assembleia tem sua própria denominação, segundo sua própria função esotérica e o nível vibratório que rege. As assembleias não são pessoas, mas estruturas espirituais de poder mágico na consciência cósmica dos hierofantes gnósticos. A palavra usada aqui equivale à emanação na terminologia gnóstica. Disse que emanaram do pleroma ou totalidade divina dos aeons, emanações positivas, e daemons, emanações negativas. No entanto, na literatura esotérica moderna se costuma falar de Aeon no sentido da emanação que a cada 2000 anos ou a cada era, emite o Logos divino para dar uma nova mensagem à humanidade. Na cosmologia da Assembleia Gnóstica, os daemons se dizem negativos por serem emanações de aspecto feminino, lunar, conhecidos como sexualidade cósmica, isto é a existência, enquanto que os Aeons procedem do princípio da unidade, chamado monada, ou ser. Estes 2 aspectos essenciais da cosmologia gnóstica estão presentes no Cristo cósmico em forma de essência e substância. A primeira assembleia interna da gnose de Terra rege arquetipicamente sobre as experiências do tempo presente, de tal forma que, alimentando-se delas, podem elaborar-se no trabalho mágico estruturas acessíveis no futuro imediato. Esta assembleia está relacionada com o que na Cabala corresponderia a Sefira Malkut nos 4 planos. A assembleia interna da gnose de água rege arquetipicamente sobre a exploração do futuro imediato, baseando-se na vida presente. Trata-se de uma projeção para predizer as experiências mágicas do futuro. Se relaciona com Yesod nos 4 planos da Cabala, água. A assembleia interna da gnose de ar rege arquetipicamente sobre as experiências do futuro finito, isto é, de um futuro relativo e condicionado às restrições do espaço e suas condicionantes. Está relacionado com a Sefira Tifaret nos 4 planos cabalísticos, ar. A assembleia interna da gnose de fogo rege arquetipicamente sobre o futuro infinito, isto é, de um futuro puro e sem limites. Se relaciona com os estratos mais ideais do universo. Se relaciona com a Sefira Keter nos 4 planos da Cabala, fogo. Qual a importância do sigilo dentro da meditação? O sigilo é uma ferramenta de profunda importância na meditação, atuando como um catalisador para a libertação do homem de suas limitações materiais e para a manifestação do eu interior. Os sigilos são símbolos de liberação que removem as influências que distorcem o corpo material, que aprisionam a parte espiritual do ser. Ao ser liberada por meio desses símbolos, a parte espiritual do homem pode aprofundar-se em sua consciência da realidade interna, que é a própria divindade presente em si. O sigilo é um estimulante que permite a manifestação do eu interior na meditação, capacitando o iniciado a se autoconhecer e a agir diretamente a partir de sua essência. Através do sigilo, recebemos ensinamentos e treinamento de nosso eu interior, por extensão, dos mestres do passado já desencarnados, com os quais o eu interior mantém uma conexão contínua. Essa prática de sigilização possibilita ao buscador acessar diretamente entidades ou realidades que a mente consciente não alcançaria de outra forma.
Para isso, a mente racional deve operar indiretamente ou ser temporariamente suspensa, a fim de estabelecer comunicação com essas esferas psíquicas mais profundas. O sigilo na meditação é o portal para a revelação da verdade interior, um meio de transcender as ilusões do plano material e de se alinhar com a sabedoria inata e as conexões espirituais que residem no âmago do ser. É um instrumento essencial para a busca interior e para o desenvolvimento da gnose, o conhecimento experimental da divindade. Há certos símbolos que podem ser usados na meditação pois exercem certa influência sobre a pessoa que tenta meditar, provocando nela uma atividade mental que lhe traz luz e conhecimento na meditação. Os símbolos liberam a parte espiritual do homem das influências que distorcem o corpo material, que a mantém prisioneira. Uma vez liberada a parte espiritual mediante a estes símbolos, podemos aprofundar em nossa consciência a realidade interna, que não é mais que a divindade presente em si mesmo. Portanto, um símbolo de liberação é como um estimulante pelo qual se pode manifestar na meditação do eu interior. Mediante isto, podemos conhecer a nós mesmos e empreender ações que surjam diretamente do nosso eu interior. A meditação está relacionada com a projeção ou viagem astral, que não é mais que uma modificação. Com ela pode-se fazer o processo de renovação e liberação interna e externa. De um ponto de vista geral, um sigilo é simplesmente um símbolo. Porém, de um ponto de vista esotérico e mágico, um sigilo é um símbolo de algum aspecto esotérico do cosmos. Trata-se de uma representação diagramática de alguma realidade esotérica, obtida em um estado de consciência no qual as partes mais inconscientes da psique afloram ao consciente de forma direta. O trabalho de sigilização torna possível ao mago acessar diretamente a entidades ou realidades às quais não tem acesso a mente consciente de forma direta. Para isto, a mente racional deve trabalhar indiretamente, às vezes, ser eliminada totalmente, com o objetivo de conseguir a dita comunicação com essas esferas da psique. Há muitos símbolos de liberação ou sigilo. Para nosso trabalho podemos usar símbolos do ocultismo que têm sido utilizados durante milênios. Mas também, podemos confeccionar nosso próprio símbolo de liberação a partir de uma ideia, nome ou entidade determinada que queremos trabalhar. Há vários métodos e cada um deve encontrar o mais adequado para si. Estes são alguns símbolos iniciáticos tradicionais inspiradores da meditação. Quando falamos de sigilo, não nos referimos a um simples desenho ou ornamento, mas a um selo vivo, um traço visível que concentra e dá forma à vibração invisível. O sigilo é a condensação de uma ideia espiritual ou de um nome sagrado em linguagem simbólica, como se fosse a caligrafia da alma no papel. Ele nasce do encontro entre o desejo mais puro e a ordem divina que queremos evocar, e ao traçá-lo, colocamos nele a nossa intenção, a oração silenciosa e o fogo do coração. Dessa forma, o sigilo se torna um ponto de contato, uma chave pela qual se pode abrir o diálogo entre o mundo interior e o mundo angélico. Quando busco contato com os anjos, utilizo o sigilo como um espelho simbólico onde a presença deles pode refletir-se. Posso derivar o traço do nome do anjo em hebraico, ou formar figuras geométricas que resumem a sua essência. Sei que o poder não reside nas linhas em si, mas na ligação viva entre a vibração do nome, a pureza da intenção e a devoção que deposito no ato. Ao contemplar o sigilo, eu retiro a mente das distrações, e a concentração se torna oração em silêncio, até que a energia evocada pelo símbolo desperte em mim a percepção da presença angélica. O sigilo não é um ídolo a ser adorado, mas uma janela que me permite ver mais além. Sempre que trabalho com sigilo, preparo-me interiormente. Recolho os sentidos, purifico o coração e acendo uma chama, pode ser uma vela ou um incenso, que me lembre da luz e da ascensão. Depois, traço o sigilo em silêncio, como quem escreve uma carta destinada ao céu, e o consagro com uma oração sincera. Ao colocar o sigilo diante de mim, não vejo apenas formas, mas sinto que essas linhas são como luzes que me conduzem à presença que invoco. É nesse estado de devoção e concentração que percebo, pouco a pouco, o sopro angélico tocar a minha alma, não como uma visão exterior forçada, mas como uma elevação interior que confirma o contato. Assim, compreendo o sigilo como um sacramento do invisível, algo que nasce da terra da minha mão, mas que se abre como uma porta para os céus. Não é um atalho mágico para forçar os anjos a se manifestarem, mas um gesto de humildade e de busca que torna a minha alma afinada com a deles.
Quando utilizo um sigilo com verdade, sinto que não sou eu quem chama o anjo, mas é o anjo que, ao encontrar em mim um coração disposto, vem ao meu encontro através do símbolo que tracei. Quando falamos da cruz como sigilo, falamos de uma forma simples, ao mesmo tempo, densamente simbólica, um entrelaçamento de eixos que funciona como âncora e ponte. Nós a percebemos não como um desenho neutro, mas como um selo que concentra a relação entre céu e terra, o eixo vertical, entre o eu e o outro ou o mundo, o eixo horizontal, e que no ponto de intersecção atua como um coração aberto. Como sigilo, a cruz opera transformando uma ideia em imagem e a imagem em endereço, um endereço que a alma pode apontar quando pretende chamar, receber ou ser atravessada pela luz. Anatomicamente, trabalhamos com a cruz em 3 planos: a coluna vertical que liga a cabeça, pensamento e espírito, ao ventre e aos pés, vida, matéria e enraizamento. A barra horizontal que organiza as relações e a ação no tempo e o centro, lugar da união, onde o desejo se torna intenção pura. Esse arranjo reproduz, em microescala, a ordem macro, os 4 pontos cardeais, os 4 elementos, os 4 evangelistas e os quaternários arquetípicos que as tradições depositaram na imagem. Por isso, quando uso a cruz como sigilo, ela não apenas me protege, ela reordena e faz convergir forças dissonantes em um tecido coerente. Nem toda cruz tem a mesma ênfase. Nós escolhemos a forma conforme o objetivo. A cruz latina fala de caminho, sacrifício e ressurreição, a cruz grega, de equilíbrio e centro, o tal, de estabilidade e imponência prática, a ansata egípcia, Ankh, de sopro vital e união com o princípio gerador. Ao transformar uma dessas formas em sigilo, podemos suturar nela nomes, letras ou traços que representem a intenção, mas sempre com reverência, porque grafar nomes divinos é um ato de responsabilidade e não de vaidade. O uso prático do sigilo da cruz exige preparação. Nós limpamos o espaço, assentamos a postura, declaramos nossa intenção com simplicidade e consagramos o traço. Desenhamos a cruz em papel, na palma da mão, ou traçamos no ar sobre o peito, respirando com cuidado. Ao traçar, nós respiramos a cada braço, inspiramos pelo topo, baixamos a vertical, abrimos a barra e sentimos a interseção como um nó de luz. Em seguida, silencio e mantenho o olhar interior sobre o centro, como quem observa o fogo de uma lâmpada. Repito uma jaculatória curta ou um nome querido, e ofereço ao sigilo meu desejo lipo, não ordens, mas convite. As forças que podemos evocar, quando procedemos com humildade e intenção reta, são sobretudo de caráter orientador e harmonizador. O logos cristão ou o princípio ordenante, o Cristo entendido como centro cósmico, a Sofia ou sabedoria que mostra os caminhos, o Paracleto que insufla discernimento e coragem, e as hierarquias angélicas que atuam como ministros dessa ordem. Podemos também estabelecer afinidade com arcanjos específicos segundo a função requerida, por exemplo, Michael para proteção e firmeza, Gabriel para clareza de expressão e missão, Rafael para cura e recomposição, Uriel para iluminação prática, assim como com o nosso anjo guardião pessoal, que responde mais ao eco do desejo que à técnica. Mas há sutilezas importantes. A cruz, usada como sigilo, não exige que entidades venham como servos obedientes. Ela abre um vetor de afinidade. A presença que responde tende a corresponder à pureza da nossa intenção e ao estado do nosso campo psíquico. Quando nós nos apresentamos com orgulho, pressa ou desejo de domínio, a resposta se distorce. Quando nos apresentamos com humildade, dor transformada e vontade de serviço, o que chega é orientação, força para a renúncia necessária, a crucificação das paixões, e força para a reconstrução, a ressurreição interior. No plano interno, operar a cruz como sigilo é trabalhar uma via alquímica. Nós aceitamos a morte simbólica de hábitos e identidades que nos aprisionam, experimentamos a nigredo do reconhecimento, se permanecermos em fidelidade ao ofício, abrimos espaço para a albedo da compreensão e a rubedo da ação transfigurada. A cruz, então, não é mero talismã de proteção, mas instrumento que estrutura a travessia, o local onde aceitamos ser atravessados pela lei do amor que ordena e purifica. Também advertimos sobre perigos e limites. Utilização sem preparação pode gerar projeções, delírios de grandeza espiritual ou dispersão emocional. Trabalhos isolados intensos sem chão psíquico e supervisão podem exacerbar vulnerabilidades mentais. Nós zelamos por integrações práticas.
limites de tempo, acompanhamento de um irmão de caminho ou mestre, higiene de vida e cuidado com a saúde mental. Evocar não é manipular, é convidar, em seguida, provar os frutos pela humildade, pela clareza e pelo serviço. Os resultados que colhemos, quando procedemos com fidelidade, são palpáveis na vida: maior firmeza ética, percepção de caminhos mais claros, conforto na diversidade, sensibilidade compassiva e ocasiões de orientação clara em decisões práticas. A cruz como sigilo torna-se então um selo de matriz, um centro onde recalibramos intenções, alinhamos desejos e recebemos auxílio que nos ajuda a traduzir luz em obra. Nós não prometemos espetáculos, mas uma transformação discreta e eficaz. Procedemos, por fim, como artesãos da vida espiritual. Escolhemos a forma da cruz que nos convém, preparamos o corpo e a intenção, consagramos o traço com oração e silêncio, oferecemos o sigilo como uma casa limpa para a presença e fechamos com ação: cuidar do dia, fazer justiça, amar quem está próximo. Assim, lentamente, a cruz deixa de ser símbolo pendurado e passa a ser gesto vivo, o eixo que nos orienta para a reintegração e o selo que traduz a nossa vontade humilde em abertura legítima às forças do alto. Outro sigilo que utilizo em minhas meditações é o do pentagrama. Quando falamos do pentagrama como sigilo, falamos de uma figura que é, ao mesmo tempo, mapa e gesto. As 5 pontas condensam a relação entre o visível e o invisível, entre o espírito e os 4 elementos. Para nós iniciados, o pentagrama é a escritura geométrica do microcosmo, uma miniatura do homem no universo em que o ponto superior costuma simbolizar o espírito e os 4 pontos inferiores os elementos que estruturam a matéria e a vida: ar, água, fogo, terra. Historicamente, o sinal atravessa Pitágoras, a magia medieval e as ordens iniciáticas modernas porque carrega uma propriedade prática muito simples: ele organiza forças em polaridades integráveis, permite representar uma hierarquia interior, quando acompanhado por um círculo e que é conhecido como pentáculo, cria também um limite que protege e orienta o fluxo. Na linguagem simbólica, as pontas não são apenas figuras, são órgãos de percepção. O topo é o eixo vertical que nos lembra do retorno ao centro, da orientação ascendente da vontade. As pontas laterais e inferiores são mediadoras, a lucidez do ar, a sensibilidade da água, a energia transformadora do fogo e a estabilidade da terra. Dependendo da tradição, as correspondências elementares e angélicas variam, mas um esquema corrente didático associa Rafael a ar, Gabriel à água, Michael a fogo e Uriel à terra, com o espírito sobre todos eles. O pentagrama com a ponta para cima enfatiza a supremacia do espírito sobre a matéria, já o pentagrama invertido com a ponta para baixo costuma simbolizar a priorização da matéria sobre o espírito e carrega riscos de desequilíbrio psíquico ou de captura por motivações egóicas. Quando empregamos o pentagrama como sigilo em meditação, usamos como instrumento de focalização, de proteção e de reordenação. Preparamos o espaço com limpeza, respiramos até que o corpo assente, declaramos a intenção com humildade e traçamos mentalmente ou fisicamente o desenho. Se o traçamos, fazemos-o como quem desenha uma casa onde a luz pode entrar. A circunferência que muitas vezes envolve o pentagrama atua como selo de contenção, define um endereço seguro para a presença. Ao permanecer sobre o centro do pentagrama em contemplação, convidamos o espírito a irradiar seletivamente através das pontas, percebendo quais qualidades se ativam: a clareza na ponta do ar, a compaixão na ponta da água, a coragem transformadora no fogo e a firmeza curativa na terra. Trabalhamos sempre com invocações curtas e éticas, não fórmulas de domínio, mas convites de serviço, e mantemos o exercício ancorado no corpo e na vida cotidiana. Em termos de forças divinas que podemos sintonizar, o pentagrama abre vias preferenciais, onde podemos encontrar afinidade com o princípio do Logos ou Cristo como centro que harmoniza a função superior do topo, com as hierarquias angélicas que atuam sobre os elementos, com as inteligências planetárias quando o trabalho é orientado por correspondências astrológicas, e com os elementais quando pedimos recomposição da matéria vivente. Em linhas práticas, a experiência costuma vir sob a forma de orientação ética e insights que pedem ação justa, proteção realista com uma sensação estável de limiar guardado, cura, recomposição e impressões que levam a atos de restauração e fortalecimento da vontade ordenada. O que responde é o campo afinado que nós oferecemos: humildade. Coerência e intenção de serviço atraem ministérios coerentes. Tratamos também dos limites e dos perigos.
O uso leviano do pentagrama, especialmente em versões invertidas ou sem preparação ética, pode reforçar tendências de pretensão, manipulação e busca de efeitos espetaculares, podendo também desembocar em perturbações emocionais se a pessoa estiver fragilizada psicologicamente. Os frutos que colhemos quando o pentagrama é usado com reverência são simples e robustos, proporcionando um senso maior de equilíbrio interior, proteção que se traduz em coragem, maior sensibilidade aos arquétipos que precisamos encarnar e uma capacidade aumentada de traduzir intuição em ação ética. Em outro nível, o pentagrama ajuda a sincronizar as faculdades psíquicas, a imaginação deixa de ser fábrica de fantasias e se torna instrumento de tradução, a vontade se ordena ao propósito e o coração ganha a coragem de servir. Para nós, o pentagrama não é truque nem atalho, é ferramenta sacramental e se manuseado com o coração limpo, ele abre portas, manuseado com orgulho, fecha destinos. Cada trabalho é avaliado pelo seu efeito prático na vida, nas decisões, nas relações e no serviço. A utilização do pentagrama como sigilo é um convite à reintegração. Nós traçamos o desenho não para forçar o céu, mas para apresentar um vaso digno onde a luz possa morar e trabalhar. Um sigilo poderoso que também utilizo em minhas meditações é o do hexagrama. Quando tratamos o hexagrama como sigilo, nós o vemos como uma geometria viva, contendo dois triângulos entrelaçados, um apontando para cima e outro para baixo, que representam a conjunção dos polos, a ponte perfeita entre o céu e a terra, o ativo e o passivo, o espírito que desce e a matéria que se eleva. Para nós iniciados, o hexagrama não é apenas um ornamento, é um mapa topográfico da integração interior onde cada ponta, cada intersecção e o centro carregam uma dinâmica, subir e descer, ordenar e acolher, fundir sem confundir. Em termos simbólicos, ele nos recorda que a totalidade se faz quando os opostos se encontram no ponto médio e se sacralizam, e essa qualidade de ponte é exatamente o que transformamos em trabalho quando usamos como sigilo. Tradicionalmente, encontramos esse sinal em múltiplas linguagens como nas culturas judaicas, sendo chamado selo de Salomão em tradições herméticas e como instrumento de síntese nas correntes esotéricas ocidentais. Assim, percebemos uma lição por diferentes fachadas. O hexagrama resume um princípio universal, onde o microcosmo corresponde ao macrocosmo e por isso dialoga bem com a cabala, com a cosmologia hermética e com os métodos iniciáticos que procuram a reintegração do homem ao seu princípio. É um símbolo que raramente se contenta em ser só imagem, ele pede uso ritual, intenção ética e coerência vital para produzir efeito. Na prática, com o sigilo do hexagrama, trabalhamos com polaridades concretas. O triângulo ascendente costumamos sentir como impulso solar, vontade ordenante, fogo espiritual, já o triângulo descendente aparece como receptividade lunar, matéria organizada, água que acolhe. Ao entrelaçá-los, geramos um circuito onde o espírito pode descer sem violentar e a matéria subir sem opor resistência, como uma espécie de sinfonia interna. A circunferência que às vezes envolve o hexagrama age como selo de contenção, definindo um endereço seguro para a presença que convidamos, evitando que o trabalho vire dispersão ou captação desordenada. Há também variantes, o hexagrama entrelaçado de duas linhas e o hexagrama unicursal de um só traço. O primeiro enfatiza a fixidez da ponte, o segundo a continuidade do fluxo, e nós escolhemos a forma conforme o objetivo e o temperamento do operador. Para operar, nós não tratamos o hexagrama como amuleto passivo, mas como chave viva. Preparamos o corpo e o espaço com sobriedade, limpeza, breve oração, postura ereta e respiração assentada, traçamos o sigilo no ar, na palma, num papel ou visualizamos o desenho em nosso campo mental. Ao traçar, damos a cada braço uma respiração e um afeto, inspiramos ao subir pelo triângulo ascendente e exalamos ao completar o descendente, como se costurássemos luz. Mantemos uma jaculatória curta ou um nome que no center, não gritamos ordens, oferecemos um convite. No ponto central, permanecemos em escuta, é ali que o hexagrama tem sua janela mais nítida, a qual traduz impressões em movimento interno, imagens, calor, silêncio significativo, impressões éticas e nos ensina a distinguir voz do ego de voz do alto. Quanto às forças divinas que podemos afinar, nós falamos menos de um cardápio a ser marcado e mais de afinidades que respondem à qualidade da nossa intenção. Em geral, o hexagrama dispõe o sistema para receber o logos ordenante, a sabedoria, Sofia, que harmoniza contrários, e as hierarquias angélicas cujo ofício é mediar altos e baixos.
Quando o trabalho é feito com humildade e preparação, sentimos a presença de inteligências que nos orientam e clarificam propósito, como um raio que mostra caminho, equilibram paixão e razão, elevam a matéria sem criar fuga, e possibilitam o influxo de ministérios angélicos e planetários congruentes com o pedido. Em linhas práticas, isso se traduz em maior coerência moral, resolução justa de conflitos internos, conselhos intuitivos para decisões e uma espécie de tranquilidade ativa que nos permite agir com critério. Também salientamos limites e perigos com franqueza de iniciados. O uso leviano do hexagrama, sem purificação ou supervisão, pode gerar projeções grandiosas, ambições de controle ou leituras enganadoras das impressões internas. Trabalhos isolados em momentos de fragilidade psíquica podem exacerbar ansiedade, confusão ou abrir janelas para fantasias. Evitamos, por isso, qualquer atitude de comando sobre inteligências. A prática verdadeira é diálogo e consentimento, não dominação. Resguardamos a prática com medidas simples, registro em diário e autoobservação constante. Integramos o trabalho ao caminho e depois da sessão com o hexagrama, sempre traduzimos a experiência em obra na vida real. Uma correção de atitude, uma palavra justa, um gesto de reparação. Essa tradução é o critério prático que valida a presença evocada. Nós avaliamos o resultado por sinais cotidianos, através da clareza nas relações, paz para decidir, coragem para agir com justiça, sensibilidade para servir e não por efeitos sensacionalistas. O hexagrama, usado com sentido puro, volta-se para a reintegração. Ele estrutura a travessia onde o nosso desejo aprende a servir ao alto sem abandonar o chão. Minha prática se inicia através da limpeza e invocação. Com uma breve oração e chamado ao anjo guardião, realizo traços e o visualizo com respiração ritmada e coordenada. Permaneço em silêncio no centro até atingir a paz interior. Agradeço por todas as bênçãos em minha vida, pela vida de minha família, pelos animais de estimação, pelos milagres e livramentos. Peço saúde, harmonia, amor e paz para todos à minha volta e para todo o planeta Terra. Assim transformo o hexagrama de desenho em disciplina para minha alma, onde polaridades se reconciliam, a mente encontra a ordem, a vontade se alinha ao meu propósito maior, clamando pela capacidade de suportar a luz. Quais os elementos que o homem pode empregar para garantir uma meditação segura, voltada para o desenvolvimento espiritual? Começamos pela intenção. Nós meditamos para reintegrar a alma na luz e não para colecionar fenômenos. Antes de sentar, devemos com simplicidade concentrar o nosso desejo no bem, direcionando a mente ao serviço do coração e consagrar este tempo à obra da reintegração. Essa pequena decisão ética é um escudo que nos protege de energias negativas, é uma espada que corta a vaidade, desatando a curiosidade ociosa e uma bússola, que alinha o nosso campo com aquilo que edifica. Devemos preparar o terreno com sobriedade, escolhendo um lugar arejado, limpo, sem ruídos, apagando telas e excessos. Um assento firme, coluna ereta, pés bem apoiados ou postura de joelhos, o que o corpo tolerar sem heroísmo. Acendemos uma vela simples com um copo de água ao lado. Esses são lembretes sensoriais de presença e pureza. Em meu pequeno altar, mantenho poucos símbolos, os que realmente falam com o meu coração. Menos é mais, porque a mente descansa quando o ambiente não grita. Inicio o trabalho pedindo proteção espiritual. Faço uma oração breve, invocando a presença de Hermes, Jesus Cristo, alguns santos, aos mestres do passado, aos elementais da natureza, aos espíritos da natureza e todos os seres de luz, pedindo ao meu anjo guardião e às hierarquias angelicais que ordenem o meu espaço interior. Visualizo a árvore da vida com suas 10 Sefirot, atribuindo ao simbolismo representado em cada uma delas através dos 4 elementos, dos planetas e aos deuses da mitologia grega associados a eles, percorrendo os 22 caminhos da árvore, atrelados a cada arcano maior e menor do tarot. Reflito sobre os 4 mundos cabalístico e busco atuar com consciência em cada plano. Visualizo uma esfera clara me envolvendo da cabeça aos pés, traçando mentalmente um limite, permitindo apenas influências conformes à verdade, ao amor e à justiça. Não forço nada, apenas agradeço e recebo a graça. Se a atenção dispersa, volto e presto atenção em minha respiração, sem bronca nem pressa. Inspiro pelo nariz de modo natural, solto o ar mais longo do que a inspiração, deixo o diafragma trabalhar. Busco um ritmo seguro contando tempos ao inspirar e ao exalar, sem travar a garganta. O alvo não é respirar certo,
é aquietar o barulho para ouvir o que sempre esteve falando. Escolhemos um foco, o meu castelo interior. Peço as bênçãos de Santa Teresa de Ávila para me conduzir na criação de meu castelo, procurando obter imagens nítidas da escavação inicial do poço, retirando a terra com ternura para dar lugar às águas cristalinas que limpam minha alma, limpando não só a mim mas também a minha família. As pedras nas paredes do poço é para fortalecer a estrutura para receber uma arquitetura com geometria sagrada e complexa. O muro alto é para estabelecer limites entre o que é externo e o que é interno, sendo preparada para bloquear qualquer tipo de energia negativa direcionada ao meu ser, atuando com escudo e espelho, onde fará retornar a fonte de origem de forma multiplicada. Se a energia boa, bênçãos infinitas serão direcionadas à fonte de origem, mas se a energia má, a fonte de origem receberá tudo de volta em proporções inimagináveis, pois que atuará é o meu anjo guardião, com sua espada com lâminas afiadas, que cortam o mal pela raiz e se utiliza da justiça divina. No interior deste castelo, está sendo criado um laboratório alquímico que atuará nos 4 planos cabalísticos, recebendo luz através dos anjos e que será distribuída através da árvore da vida para a realização da grande obra. Quando trabalho com símbolos, busco imaginá-los como janelas e não como troféus. Um salmo aberto, uma cruz discreta ou um sigilo angélico já consagrado podem servir de âncora à atenção, mas jamais para conjurar uma presença. Nós pedimos, não exigimos, testamos as moções pelo fruto. Se algo nos move à humildade, paz, lucidez e caridade, a boa assinatura. Se inflama orgulho, pressa, confusão ou fascínio por prodígios, fechamos a porta com serenidade e voltamos à oração. Como a estrutura arquetípica do self influencia a arquitetura psíquica e espiritual do homem, e quais são as implicações dessa influência na evolução da consciência coletiva? A estrutura arquetípica do self influencia a arquitetura psíquica e espiritual do homem de diversas formas, principalmente através do conceito de inconsciente coletivo e da busca pela união com a divindade. O inconsciente coletivo é composto por predisposições hereditárias que todos compartilhamos, ou seja, formas de pensar e de sentir que são comuns à espécie humana. Os arquétipos como mãe, pai, herói, velho sábio e Deus, são padrões universais que modelam conceitos poderosos e são significativos em todas as épocas e raças, definindo como nos relacionamos com o mundo. O self, nesse contexto, seria o centro organizador desses arquétipos e da psique como um todo. A busca pelo eu interior e a luz interna oculta são centrais para o desenvolvimento da consciência. A meditação e as técnicas esotéricas visam acessar essas profundidades do ser, onde reside a divindade presente em cada indivíduo. Essa jornada interna é influenciada pela estrutura arquetípica do self, que nos guia em direção à sua verdadeira natureza e à união com o absoluto. A meditação é um processo de ascensão ao subconsciente, onde partes como a sombra, animus anima e outros arquétipos podem ser integrados ao ego, levando a uma pessoa completa. A hiper ou supraconsciência é a centelha de luz divina que anima todas as coisas vivas e tem acesso à realidade última, o que sugere que o self, como o centro da totalidade, busca essa integração para a plenitude do ser. A gnose é descrita como um conhecimento experimental que não se adquire por estudo, mas através da experiência direta com a luz interna oculta e a superconsciência. Isso implica que a estrutura arquetípica do self é o veículo para essa experiência transcendental, permitindo que o ego se conecte com a gnose e que a verdade flua para a mente consciente, trazendo implicações na evolução da consciência coletiva. A compreensão de que todos os homens podem aproximar-se da divindade segundo suas habilidades pessoais e que todos os homens são partes iguais do mundo do espírito, sugere que a evolução da consciência individual, ao se alinhar com a essência divina, contribui para uma consciência coletiva de unidade e harmonia. O fato de que tantos mestres espirituais na humanidade, cada um com a mesma mensagem espiritual, tiveram que repetir essa mensagem ao longo da história, indica que a evolução da consciência coletiva é um processo contínuo de despertar para verdades arquetípicas e universais inerentes ao self. Essa mente universal é uma criação humana que pensa por si só e se sustenta por meio de múltiplos sistemas de energia. Ela foi criada pelas mentes do passado. Isso sugere que a consciência coletiva é uma construção em constante evolução, influenciada e sustentada pelas experiências e pensamentos de indivíduos ao longo do tempo. A exploração dessa mente através da meditação contribui para a compreensão e expansão da consciência coletiva.
A meditação é descrita como um processo de recanalização do cérebro para poder pensar em formas novas e reveladoras. Isso implica que, ao desenvolver o hemisfério direito do cérebro e integrar as partes do inconsciente, os indivíduos podem transcender os modelos de pensamento limitantes, contribuindo para a evolução da consciência coletiva para uma perspectiva mais criativa e intuitiva. A capacidade de criar formas de pensamento e projetá-las na Terra como estados mágicos de consciência ou iniciações através da imaginação transcendental demonstra que a consciência individual, ao acessar e trabalhar com os arquétipos do Self, tem o potencial de influenciar e transformar a realidade coletiva. A visão de que a história e a temporalidade são construções subjetivas e que o tempo pode ser substituído por um sistema multidimensional coexistente dentro do espaço da experiência mágica, sugere que a evolução da consciência coletiva envolve a superação das limitações da percepção objetiva, alcançando uma compreensão mais profunda da realidade atemporal e interconectada. Quando falamos do Self como arquétipo, estamos nomeando o centro vivo que organiza toda a nossa morada interior. Não é apenas uma ideia bonita, mas um ponto de gravitação simbólica que puxa e recompõe as partes dispersas da psique. Nós o experimentamos como a imagem de totalidade que aparece em sonhos, símbolos e ritos, como uma mandala que reordena ego e a persona, transformando o ego de tirano em ministro e fazendo da persona uma veste funcional, não uma prisão. Esse centro atua como eixo vertical e como praça pública, alinhando o impulso da vontade com a escuta do coração e com a inteligência contemplativa, e faz com que nossas tendências fragmentadas se disponham numa arquitetura de sentido, em que cada instância psíquica tem lugar e função. Na prática psicológica, vemos o Self reconfigurar andares da experiência. No nível consciente permanece o ego que trabalha, no subterrâneo ficam as complexidades emocionais e os traumas, e mais abaixo jaz o vasto inconsciente coletivo, os arquétipos, mitos, imagens primordiais. O Self funciona como mediador entre esses níveis, autorizando a subida do material inconsciente sob forma assimilável. Em termos alquímicos, traduzimos esse processo como o labor sobre a matéria-prima da grande obra, onde o nigredo traz a confrontação com a sombra, o albedo purifica as águas emocionais e o rubedo integra a unidade operativa. Cada estágio altera a planta interior, pois as fundações psíquicas são recalibradas pela operação do Self, e a consciência ganha novo ordenamento e nova cor. Podemos também correlacionar o Self com imagens das tradições. Na Cabala, podemos associar a função integradora do Self ao eixo que liga Ka, a coroa princípio, a Tiferet, o coração harmônico, e daí a Malkut, a manifestação, reconhecendo que o Self é o mediador que permite a descida ordenada da luz ao mundo sem romper a integridade da forma. Essa analogia nos ajuda a ver que integrar o Self significa aprender a ser canal e não obstáculo. Temos então centros psíquicos que correspondem a Sefirot, vontade, compaixão, discernimento e a obra do Self é harmonizá-los em serviço da expressão plena da alma. No Tarot, os arquétipos maiores são lâmpadas que iluminam as fases desse movimento integrador. O mago nos lembra do uso consciente da vontade e dos recursos, a sacerdotisa fala da recepção do inconsciente, a morte anuncia transformações essenciais. A temperança simboliza a transmutação alquímica, os enamorados mostram o trabalho de escolha e integração dos opostos. E o mundo aponta para a conclusão da individuação. Para nós iniciados, cada carta é um cômodo do mapa do Self. Ler o tarot com rigor iniciático é praticar a casa interna, ver onde há pendências, que sombra precisa ser convidada à mesa e que virtude pede fortalecimento. A influência do Self na arquitetura espiritual do homem não é um acontecimento privado. Ela reverte em modos de relacionamento, em hábitos éticos e em narrativas culturais. Quando o Self se aninha em muitos de nós, as projeções coletivas perdem força, produz-se menos caça às bruxas psíquicas, menos bodes expiatórios, menos necessidade de mitos totalizantes que prometem salvação por meio da violência. Em seu lugar despontam mitos maturados, instituições mais capazes de tolerância e pluralidade, artes que curam em vez de anestesiar, ciências que dialogam com sabedoria e políticas que incorporam prudência e responsabilidade. A consciência coletiva, portanto, muda seu mapa interno, passa de campos partidários de afeto reativo para ecologias de sentido que suportam complexidade. Há, contudo, riscos dialéticos. A emergência do Self em larga escala pode provocar uma reação de defesa coletiva,
A sombra coletiva pode se organizar em movimentos de retraimento, revoltas anti-intelectuais ou fundamentalismos que vetam síntese e nuance. Além disso, a moral do self mal digerida pode transformar-se em elitismo interior, espiritualismos que se afastam da vida terrena. Precisamos, por isso, cultivar humildade, e o trabalho interior tem de gerar caridade e responsabilidade, não isolamento estético. Se a individuação aumenta a capacidade de servir, de reparar e de conviver, ela é saudável. Se gera fuga, orgulho ou indiferença, ela é mutilada. No laboratório cotidiano, aplicamos ferramentas ancestrais para afinar essa arquitetura, os rituais simbólicos que reorientam o corpo, a postura, a respiração, invocações e meditações que colocam a atenção no eixo do coração. O trabalho com o tarot representa o espelho da alma. Os exercícios cabalísticos e as operações alquímicas internas transmutam paixões em virtudes. A prática ritualizada converte a experiência mística em mudança social tangível, e reconhecemos assim que a influência do self é histórica e não instantânea. Trata-se de uma engenharia lenta. Peças se movem, arte, lei, educação e religião se realinham gradualmente à medida que indivíduos integrados assumem papéis de responsabilidade. A evolução da consciência coletiva não é teleológica no sentido mecânico, é uma dança entre influxos arquetípicos e decisões humanas. Nós, como iniciados, somos tanto jardineiros quanto pedreiros. Cultivamos o terreno interior e erguemos formas onde a luz possa passar, sempre lembrando que a transformação verdadeira é humilde, discreta e tendente à justiça. Quando muitos de nós assumem essa liturgia interior, a cidade hieroglífica inteira respira diferente, menos medo e mais coragem, e aquilo a que chamamos sociedade torna-se, com o tempo, um corpo mais capaz de hospedar o divino sem destruir o humano. De que forma o conceito esotérico da mente cósmica se relaciona com a percepção individual da realidade, e como o homem pode sincronizar sua mente com essa inteligência universal? Quando falamos em mente cósmica, falamos do Logos vivo, a inteligência universal que pensa o mundo antes de o mundo se pensar a si mesmo. Nós a experimentamos não como um conceito frio, mas como um campo de sentido que nos precede e nos envolve, um oceano de significados onde cada ser é uma onda com assinatura própria. A nossa percepção individual é um recorte desse oceano. Traduzimos em imagens, afetos e ideias aquilo que o Logos emite como lei, ritmo e harmonia. Quando o nosso ego está ruidoso, filtramos mal e vemos sombras. Quando o coração aquieta, a mesma realidade se torna translúcida e começamos a ler a caligrafia do alto nos fatos, nos símbolos e até nos acasos, que deixam de ser acasos e passam a revelar sincronicidades. Percebemos então que não inventamos o real, nós o cocriamos ao consentir com a sua estrutura. O mundo não se curva à nossa fantasia, mas responde à nossa qualidade de presença. A mente cósmica não impõe, propõe, e nós afinamos ou desafinamos. Cada pensamento que alimentamos, cada afeto que cultivamos e cada ato que praticamos imprime vibração no campo compartilhado. Se o nosso espelho interior está empoeirado por medo, vaidade e dispersão, devolvemos ao mundo um reflexo distorcido. Se lapidamos o espelho, a mesma luz que sempre brilhou passa com menos ruído e o real se organiza por ressonância. O que é afim se atrai, o que é dissonante se distancia. Em linguagem hermética, reconhecemos aqui o jogo entre microcosmo e macrocosmo. Nós somos uma miniatura consciente do todo, e o todo nos chama de volta pela via dos arquétipos, as mandalas, cruzes, árvores e cidades sagradas que reaparecem nas tradições como mapas de integração. Em linguagem cabalística, poderíamos dizer que nos alinhamos ao fluxo de sabedoria e entendimento quando o centro do nosso psiquismo consente com a beleza. Vivemos a reintegração quando o homem de desejo orienta seus poderes ao centro e aprende a ler a língua viva dos símbolos. Em todas as chaves, a tese é a mesma. A mente cósmica é o arquiteto e nós somos a obra que aprende a cooperar com a planta original. Para sincronizar a nossa mente com essa inteligência universal, começamos pelo desejo. Declaramos internamente que preferimos a verdade ao conforto e a caridade ao prestígio. Esse simples voto muda a frequência do nosso campo. Em seguida, praticamos o silêncio intencional, suspendemos por instantes a torrente de opiniões, assentamos a respiração e damos ao Logos espaço para falar sem o nosso ruído. Uma oração breve, um nome divino, um salmo, uma jaculatória atua como um diapasão, o coração pega a nota e a mente segue. Não buscamos fenômenos, buscamos coerência, lucidez,
Paz vigorosa, humildade operante e vontade de servir são os sinais de que a sintonia está se estabelecendo. Nós aprendemos também a pensar com retidão, porque a mente cósmica se comunica por formas claras. Isso significa estudar símbolos com reverência, não para colecioná-los, mas para deixar que nos interpretem. Diante de um arquétipo, fazemos o exercício de 3 passos: contemplar sem pressa, escutar o que move no peito e traduzir em atitude concreta. Esse tripé composto pelo símbolo, afeto e obra, evita que a sincronia vire fantasia. A mesma regra vale para inspirações e intuições, onde provamos os espíritos pelo fruto. Se uma emoção nos infla, acelera e isola, desligamos. Se nos tornamos mais simples, atentos e compassivos, avançamos um passo. O corpo participa do pacto. Mantemos hábitos que favoreçam presença, como o sono digno, o alimento sóbrio, o trabalho honesto, a tecnologia usada com parcimônia. Algumas práticas simples como caminhar em silêncio, escrever um diário de consciência, agradecer o que chega e o que vai, criam um leito estável por onde a água superior corre. Quando quisermos intensificar a sintonia, consagramos tempos e espaços, uma vela discreta, um salmo dito com o coração, um sigilo que representa o nome que servimos. Não mandamos no céu, oferecemos um endereço limpo. A cada sessão, abrimos com humildade, permanecemos com atenção terna e fechamos com gratidão e aterramento, para que a luz não vire dispersão. Também ajustamos a palavra, porque a linguagem é magia cotidiana. Falamos menos e melhor, evitamos maldizer, pedimos perdão sem drama e prometemos pouco para cumprir tudo. Esse trato com a palavra realinha a mente ao logos, que é uma palavra significativa por excelência. E, para que a sintonia não vire bolha espiritual, praticamos serviço concreto, como um gesto de justiça, um tempo de escuta, um cuidado silencioso. A mente cósmica se reconhece na caridade, onde o bem encontra caminho, a inteligência universal circula sem obstáculos. O efeito coletivo disso é imediato. Campos psíquicos comuns e egrégoras mudam de clima. Quando muitos de nós sintonizamos com a mesma nota de verdade e misericórdia, diminuímos as projeções e as polarizações, e aumentamos a confiança e a colaboração. Instituições e culturas começam a refletir menos a fome do ego e mais a lógica do serviço. A ciência, arte e espiritualidade deixam de competir por hegemonia e passam a cooperar na tarefa de revelar o real com beleza e precisão. A consciência coletiva amadurece como um coro, vozes distintas, uma só afinação. Seguimos, portanto, como músicos de uma orquestra antiga, afinamos o instrumento do coração, estudamos a partitura dos símbolos, respeitamos o tempo do maestro e tocamos a nossa parte com atenção. A mente cósmica não é um segredo remoto, é a música de fundo do universo. Quando nos dispomos a escutá-la e a servir o que ela pede, a realidade deixa de ser um enigma hostil e se torna uma conversa. E nessa conversa clara, exigente e amorosa, nós nos tornamos quem sempre fomos chamados a ser, pequenas consciências a serviço da grande consciência. De que forma o vazio mental é abordado nas tradições esotéricas? E quais são os perigos e benefícios espirituais de se atingir esse estado durante a meditação? O conceito de vazio mental, embora não denominado exatamente dessa forma, é abordado nas tradições esotéricas como um estado alcançado por meio da concentração na meditação. Quando a mente se concentra a ponto de ficar vazia de conteúdos, ela se volta para si mesma, em um processo de autoconsciência. Isso permite que a mente atue sobre si mesma e perceba o que está ali, transcendendo a percepção usual e abrindo-se primeiramente ao pré-consciente, com seus pensamentos e lembranças que afloram, e depois ao inconsciente, revelando lembranças esquecidas e arquétipos do inconsciente coletivo. Nesse estado, a mente não cessa de existir, mas se torna a mente em si mesma, em um processo de criação de seu próprio mundo. Os benefícios espirituais de se atingir esse estado são diversos e profundos. A contemplação, um desdobramento dessa mente vazia de conteúdos externos, permite a união do pensamento com o eterno, proporcionando a visão da razão primordial da existência de todas as coisas. Isso leva à experiência da unidade com o absoluto, onde todas as coisas são percebidas como uma com a essência divina, sem separação. Através desse conhecimento, nos libertarmos do temor, ódio, erro e necessidade.
A meditação também possibilita o acesso direto ao eu interior e aos mestres desencarnados, o desenvolvimento de poderes e habilidades ocultos direcionados à liberação espiritual da matéria, e a experiência de estados superiores de consciência que transcendem a realidade pessoal, levando à percepção da própria eternidade e da realidade interna. Adicionalmente, o estado de vazio mental abre caminho para a gnose, um conhecimento experimental adquirido através da luz interna oculta, superconsciência, e facilita a integração das partes do subconsciente, como a sombra e o animus anima, com o ego, culminando em uma pessoa mais completa e capaz de experimentar a realidade última. A meditação fortalece a intuição, a percepção em profundidade e a imaginação transcendental, que é crucial para a criação de formas de pensamento e a estruturação do mundo mágico interno do iniciado. Contudo, existem perigos espirituais associados à busca ou ao atingimento desse estado sem a devida preparação e orientação. A dúvida e o desinteresse podem surgir, fazendo com que o ocultismo se torne fastidioso ou gerando medo de conhecer o próprio potencial. A mente mortal pode ser tentada e pervertida por apegos a recompensas materiais, como aprovação, compromisso emocional, beleza física, riqueza e segurança, desviando-se da busca pelo elixir divino. Há também o risco de se fascinar pelas ilusões do mundo externo e de não abandonar as comodidades reluzentes, o que impede a transformação necessária para ver a realidade com clareza. Mais crucialmente, a meditação, se empregada sem a supervisão de um mestre experiente, pode ser ineficaz ou até mesmo perigosa, podendo gerar fenômenos negativos. Certas técnicas de respiração, pranayama, se mal executadas, podem causar danos físicos como dor de cabeça ou palpitações. Além disso, existe o risco de as criações da mente, manifestadas nesse estado de esvaziamento, serem sinais do próprio egoísmo em vez de adequadas ao esforço pela verdade espiritual, indicando que o ego pode distorcer as manifestações espirituais. Quando falamos do vazio mental enquanto tradição, não falamos de um apagar estéril, mas de uma clareira onde a mente deixa de ser rédea e passa a ser espelho. Encontramos essa ideia em várias linguagens, onde o vazio é como a ausência de autossubstância e como espaço de compaixão, é a não-ação que abre para a espontaneidade, a via negativa da mística cristã e a aniquilação do eu condicionado. Reconhecemos o mesmo gesto como silêncio que prepara o homem de desejo a receber a influência superior, não para escapar do mundo, mas para dar-lhe sentido renovado. Nós distinguimos com clareza o vazio legítimo da anestesia psíquica. O primeiro é presença plena, lúcida e responsiva, a segunda é dissociação, entorpecimento ou fuga. Enquanto o vazio autêntico aciona uma percepção mais profunda do real, tempo estendido, sensações acesas, compaixão ampliada, a dissociação traz apatia, perda de orientação e sensação de desconexão do corpo. Por isso, tratamos esse terreno com método, onde o vazio é cultivado por práticas que envolvem corpo, respiração, palavra e ética, não por tentativa de esvaziar a mente à força. Técnicas diversas nos conduzem à luz, como a atenção à respiração, repetição de um mantra, uma oração centrante, exercícios de atenção plena que quebram conceitos, práticas de contemplação e ainda ritos que ordenam o espaço interior, com invocação breve, selo de proteção e assinatura devocional. Podemos usar incenso, respiração ritmada, postura ereta, luz discreta e água, para que a experiência não seja apenas mental, mas ancorada no corpo e no tempo. Os benefícios espirituais que observamos são concretos e profundos: a clareza intelectual sem frieza, abertura à intuição e à inspiração, a capacidade de presenciar símbolos e sincronicidades, diminuição das reações defensivas, aumento da compaixão e da capacidade de serviço. No plano iniciático, o vazio funciona como lente que permite à luz agir sem interferência do ego inflado. Nele a voz da consciência maior pode ser percebida como inclinação moral, insight simbólico ou presença angélica discreta. Em termos práticos, nossa vida fica mais simples e mais eficaz. As decisões se tornam mais claras, fala mais justa, trabalho mais alinhado. Mas nós também reconhecemos os perigos reais se esse trabalho for feito sem cuidado. Há o risco da falsa humildade ou do vazio narcísico, em que alguém exibe silêncio como distintivo enquanto evita compromisso ético. Há o risco psicopatológico com predisposições à ansiedade extrema. Episódios dissociativos ou psicose podem ser exacerbados por práticas intensas de esvaziamento. Por isso, não se deve intensificar sem supervisão quando houver histórico psiquiátrico.
Há também o perigo de abertura sem discernimento, onde impressões internas são tomadas por fenômenos objetivos que projetam entidades ou imagens desordenadas. Sem um filtro ético e comunitário, a experiência pode virar ilusão. Para minimizar riscos, devemos começar sempre com intenção reta e invocação protetora. Ancoramos no corpo com exercícios respiratórios e movimentos lentos antes e depois, e fechamos com um rito de aterramento. Devemos definir uma intenção simples e ética. Pedindo cobertura espiritual em breve oração, assumimos postura confortável e respiramos devagar até a mente dar o primeiro silêncio. Escolhemos um âncora e retornamos a ela com gentileza sempre que pensamentos surgem. Permitimos que o espaço interior se amplie sem forçar imagens ou revelações e quando encerramos, agradecemos em voz baixa e anotamos impressões úteis. Dessa forma o vazio atua como veículo de integração, não como fuga. Testamos o fruto pelo critério prático. Se a prática gera mais humildade, mais responsabilidade afetiva, mais clareza no trabalho e mais serviço no mundo, então o vazio é saudável. Se gera reticência social, esfriamento afetivo, grandiosidade espiritual ou prejuízo à vida cotidiana, então recuamos e reestruturamos a prática. Em casos de sintomas persistentes como insônia intensa, ansiedade que não cede, alucinações, perda de conexão com a realidade, devemos suspender a prática e buscar avaliação médica psicológica, mantendo sempre que a segurança psíquica é princípio espiritual. Devemos incorporar o vazio como um instrumento de reintegração. Ele não é um fim em si, mas o espaço que deixa passar a luz e nos obriga à tradução prática dessa luz no mundo. Ao integrar silêncio interior e ação ética, transformamos o vazio em potência criadora, em uma clareza que fecunda a vida, cura relações e sustenta a evolução da consciência coletiva. Agradeço profundamente a todos vocês que acompanharam este vídeo até o final. Espero que este conhecimento tenha sido inspirador e esclarecedor. Se você tiver alguma experiência sobre este assunto, por favor, deixe nos comentários abaixo. Se gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos e familiares que se interessam por assuntos como este. Se ainda não é inscrito, convido-o a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder os nossos próximos vídeos. Que esta jornada tenha sido inspiradora e que possamos todos continuar crescendo e evoluindo em busca da verdade e da transcendência. Até o próximo vídeo, buscadores da verdade. Que a luz da espiritualidade ilumine sempre o seu caminho.